Esse episódio do preparador físico aí, parabéns à assessoria de imprensa do Flamengo, né, que foi muito astuta, né? Levou o Fábio Macieira para falar sobre um assunto que ele precisava falar há muito tempo, numa coletiva, que é a questão das lesões, a parte física, né? Ele deixou claro que elas vão continuar acontecendo, foi o meu entendimento da entrevista do preparador físico do Flamengo, justamente no dia que o Flamengo fez uma partida indesculpável. E com isso, as perguntas acabaram ficando muito voltadas para isso e pouco para a atuação ridícula do Flamengo, que o Tite deveria explicar e praticamente não explicou. Ficou falando de calendário, de outros assuntos, né? Até a coletiva termina com uma pergunta sobre quem o reencontro com a torcida do Corinthians, e aí ele fala que tudo bem, pode xingar ele, mas a mãe dele não, esse tipo de coisa. Então se perdeu tempo ali quando ele deveria ter explicado o porquê dessa atuação, né? Porquê desse comportamento da equipe. Jogou uma cartada muito pesada no segundo tempo, quando tirou o Pulgar, que já tinha cartão amarelo, colocou um jogador mais ofensivo que é o Alcaraz, que não tinha jogado ainda, que até criou uma situação logo no começo do segundo tempo e foi expulso ao final, mostrando que é aquilo que a gente já tinha avisado, é um jogador de sangue quente, e vai precisar entender que aqui os árbitros são assim, ele até deu motivo para a expulsão, dando burro na cara e tudo, naquela confusão toda. Mas o time mesmo, ele apostando no time mais ofensivo no segundo tempo, não agrediu, não criou nada. Depois tomou o gol, o Flamengo não criou nenhum perigo. A atuação do Davi Luiz, com todo o respeito que o Davi Luiz me merece, ele merece respeito, que ele é um jogador de uma grande trajetória, foi um negócio assim para o cara parar e pensar. As duas falhas que ele comete no primeiro gol são imperdoáveis. Ele não intercepta uma bola dele, depois consegue ter recuperação, consegue chegar na disputa com o Yuri Alberto, mas não bloqueia o cruzamento, né? E o Luiz Araújo, que acompanhava o Thales Magno, simplesmente o abandonou. Cabeçou sozinho para marcar mais um gol de cabeça sofrido pelo Flamengo. E no segundo gol do Corinthians, ele estava machucado. Por que não caiu no gramado para ser substituído? Aí ficou em pé, a bola passou ao seu lado, ele nem esboçou o movimento para tentar bloquear o passe. O Romero entrou sozinho. Quer dizer, os dois gols foram em cima do Davi Luiz. Os dois gols. E o Tite novamente coloca o Léo Ortiz numa posição que não é dele, tendo outras opções para jogar como volante. Se não quer botar o Alan, põe o Everton Araújo. Já jogou várias partidas. Mas não, ele não tem um receio de colocar os garotos. Aí coloca novamente o Léo Ortiz no meio-campo e o Davi Luiz na zaga sem nenhuma condição. O Davi Luiz hoje no Flamengo, ele só consegue ser útil em jogos como a partida contra o Palmeiras. Segundo tempo, ele entra para trabalhar ali contra os cruzamentos na área. E aí ele tem realmente um bom desempenho na bola aérea, muito bom posicionamento, experiência para jogar assim, inclusive em trio de zagueiros, como foi campeão inglês pelo Chelsea, mas para jogar numa linha alta, lá na frente, perto do meio campo, tendo que correr para trás, ele não consegue mais. Não consegue mais. Então cometeu vários erros, vem cometendo erros em jogos seguidos. É uma pena, mas é um jogador veterano e parece que chega um momento que ele não consegue mais ter um desempenho satisfatório, o que é normal que aconteça em algum momento, né? Nesse tipo de campeonato, como aqui no Brasil, os jogos são disputados. Agora, fora a partida ridícula do Flamengo, que o Tite não explicou, e não vai ter cobrança, porque não tem nenhum dirigente do Flamengo capaz de chegar e conversar com ele sobre o que aconteceu em campo e cobrar. Cobrar. O que é isso, Tite? O que foi aquilo? Ele é o chefe da tropa, ele que tem que explicar o porquê de uma atuação tão ridícula quanto um time horroroso do Corinthians. Conseguir perder para esse Corinthians é uma proeza. É uma proeza. O time do Corinthians é horrível. Eles conseguiram perder para o Corinthians, onde o Flamengo normalmente vence. O Flamengo já venceu, até goleou times melhores do Corinthians do que esse. Eles conseguiram perder para o Corinthians. Isso é muito sério. O Corinthians, nos últimos 10 jogos, tinha vencido uma partida em campo neutro contra o Red Bull Bragantino, vulgo faca de bolo Puma. Quer dizer, é um negócio vergonhoso e perder dessa maneira. Agora, fora a derrota ridícula, a atuação imperdoável e a falta de explicações do Tite para a torcida e de cobrança dos dirigentes que preocupados com eleições, né? Tá na cara. Ninguém assume, mas eles estão preocupados com as Copas, estão pensando em 2022. Eles devem estar imaginando que ganhando as Copas, tudo vai correr bem nas urnas. Só pode ser, porque o desprezo pelo campeonato é evidente. O De La Cruz joga a Copa do Brasil, se machuca e não joga o brasileiro. Deveria ser ao contrário. Não jogar a Copa do Brasil, já que ele já vinha com problemas físicos, para jogar o brasileiro. Mas é o inverso. O Flamengo faz tudo ao contrário. E joga o campeonato para escanteio. Mas fora isso, tem um outro ponto que a gente não pode ignorar. Quem assistiu os 3-0 do Liverpool contra o Manchester United em Old Trafford, mais cedo, viu dois gols do Liverpool de bola roubada no ataque. Uma foi o Casemiro, que foi desarmado, inclusive. E que aqui no Brasil, o juiz marcaria a falta, se bobear, daria até cartão amarelo. Não foi nada. O jogo seguiu, gol do Liverpool, ninguém reclama. 2 dos 3 gols do Liverpool foram construídos assim. Bola roubada, bote por trás. O primeiro, Luiz Dias desarmou o Casemiro. Na sequência, o próprio colombiano fez o gol. E o terceiro gol também começou numa jogada dessa maneira.
Então foi 3-0 dessa forma, 14 faltas. Ontem foram 36 faltas. 36 faltas. Qualquer lance, os jogadores do Corinthians, depois do gol número 2, procurava contato. O Garro, então, não acontecia nada, se jogava, ganhava a falta e ficava rolando no gramado. Não teve jogo. Teve bola vazia, mais de uma vez. Gandulas desaparece. Gente, não dá, né? É o fim da picada. É muito ridículo isso. É muito ridículo. Quer dizer, foi um jogo horroroso, um Flamengo mais horroroso que o jogo, e tão horroroso quanto o Flamengo foi a arbitragem e esse comportamento. Não dá para ver um jogo desse. Não tem jogo. Não tinha jogo, nem é um jogo picotado. Vou muito além da catimba. Eu ainda ouço, às vezes, vocês falaram aí de expressões aí da moda, né? Nos comentários esportivos. Tem os narradores também que, em pleno 2024, ainda falam essa babaquice de catimba argentina, catimba uruguaia. Catimba é brasileira e catimba da pior espécie, nojenta, asquerosa. O jogo não anda, é anti-futebol, gente. E o Corinthians nem precisava disso para ganhar desse Flamengo mocorongo, banana, molenga, desinteressado de ontem. Mas fez. E abusou desse recurso, chamamos assim, diante de uma passividade absurda de um árbitro péssimo. Então, assim, um jogo horroroso. O Flamengo foi o pior de tudo. Né? O Davi Luiz, com uma atuação muito ruim, simbolizou a atuação do Flamengo. Tite ridículo, péssimo na volta a Itaquera. Né? Só faltou ele levar um bolinho para cantar parabéns pro Corinthians. Só faltou isso. Mais nada. Mais nada. Atuação ridícula. Agora, essa arbitragem, gente, e esse comportamento não dá para aturar. Realmente, não tinha jogo. Dá vontade de parar de ver o jogo tão ruim, não tem mais nada, sabe que não vai acontecer mais nada. E a gente está achando isso normal. Né? E só um detalhe, sem tirar os méritos do Palmeiras, que tenta a recuperação, a campanha do Atlético Paranaense em casa, para quem ainda não percebeu, só é melhor que a do Cuiabá e do Atlético Goianiense. Só um detalhe, que eu acho que é importante ressaltar. Acho que a gente está falando muito do... O Juca fala muito do Palmeiras, mas o Botafogo é o líder e o Botafogo tem uma vitória maiúscula no sábado. O Fortaleza teve a bola do jogo com o Breno Lopes, não aproveitou, o passe foi interceptado pelo Marçal, era a bola do Fortaleza. O Fortaleza só joga assim. Esse é o jogo do Fortaleza. E o Bote estava armado. Não deu certo. O Botafogo conseguiu interceptar o passe. E quando teve chance, o Botafogo matou. Depois o menino lá, o Pedro, esqueci o nome dele, o segundo nome dele, meteu um erro grotesco. E o Hugo Jesus, para mim, foi o destaque da rodada, fez o segundo gol. Esse rapaz foi contratado para isso, fazer os gols. Ele vai lá e decide realmente um jogador muito interessante que o Botafogo foi buscar lá no chamado Mundo Árabe, né? E que ontem não, sábado, fez os 2 gols de uma vitória importantíssima, a mais importante da rodada. Acho que para mim não tem dúvida, né? Confronto direto primeiro com o segundo colocado. E o Botafogo manteve a liderança do campeonato, recuperou a liderança do campeonato com muita autoridade diante do Fortaleza, que muita gente parece que não vê jogo do Fortaleza. Ah, não, porque o Fortaleza podia... Ele só joga assim, gente. O jogo do Fortaleza é esse. Isso não é uma crítica, é só uma constatação. Daqui a pouco a gente vai dar a parcial da enquete sobre qual jogo foi o mais Agora, o Juca não deu o número de likes. Sim. Com alguns registros aqui, não deu número de likes. O meu microfone volta a aparecer ao vivo em homenagem ao aniversariante. Tá vendo aqui? Aí sim. Que beleza. Boa. E o Mauro já citou, eu ia pedir se a gente tivesse um tempinho ainda no decorrer do programa, lá para o final, para comentar 2 momentos do futebol inglês. Mais ou menos, o Mauro já falou da atuação desastrosa do Casemiro. E a outra é a expulsão do jogador do Arsenal, o Rice. Lá vem choradeira. Um escândalo. Um escândalo. E agora? Escândalo. Mimimi inglês agora. Meu Deus. Não, realmente, José, foi um escândalo. O cara leva um pontapé e é expulso de campo. Não, na verdade, ele deu um toquinho na bola. Mas tomou um pontapé. Mas o juiz podia chamar atenção. Não atrasou nada. 1 segundo o jogo, sabe? Foi uma maldade muito grande. Mas vamos em frente. Ô, Arnaldo, vamos lá. O jogo, claro, foi marcado pela presença do Tite em Itaquera. Esse jogo, Palmeiras e Corinthians 2, Flamengo 1. E acho que só esse personagem já vale falar muita coisa, né? Porque não é pouca coisa o cara voltar para Itaquera, de quem já tinha evitado ir para Itaquera no ano passado, assume só depois, não sei o quê, não quis falar 1 segundo sobre isso antes desse jogo, e aí vai lá e o time dele não joga nada. Na verdade é essa, o time completamente apático, parece que vai rumar para as Copas, o que me parece uma loucura em se tratando do Flamengo, né? Não muda muito em relação aos últimos anos, né, Tironi? Agora, a diferença justamente é que desta vez o Flamengo tem como comandante técnico um cara que conhece esse tipo de campeonato,
que conhece bem os pontos corridos e que está já completando um ano de trabalho, né, na frente do Flamengo. O Mauro falou, acho que a imagem do só faltou levar o bolinho. Eu acho que é uma boa imagem, bolinho para o aniversário. Tem uma participação efetiva para mim do Tite não digo diretamente no resultado, mas na dinâmica do jogo, que foi a substituição dele no intervalo com a saída do Pulgar. O Pulgar vinha sendo um dos jogadores mais importantes do Flamengo pela marcação do Rodrigo Gal, que é um excelente jogador. Quando ele tirou o volante, colocou o Alcaraz completamente sem condição, acabou de chegar e não é volante. Então vamos deixar bem claro, Alcaraz não é volante. O Flamengo perde o meio de campo. E ali o Corinthians volta melhor, tem as substituições do Ramon Dias, acho que foram bem feitas, a questão do Romero, pelo conhecimento que ele tem do ambiente e tal, ele entra muito bem e faz o gol. E aí o Tite tenta tudo ou nada na parte final e não dá o resultado. Ele foi mal num jogo importante, ele tinha um dia a mais de preparação do que o seu adversário. Seu adversário estava em Caxias do Sul, vinha de uma derrota, e como todo mundo sabia e foi anunciado, o Corinthians jogaria uma final e o Flamengo jogou uma partida qualquer a partir das decisões também da sua comissão técnica, né? Então eu acho que o personagem do jogo já seria o Tite, por tudo o que envolve a sua volta a Itaquera, e ele deixou a desejar. Essa situação, vou só comentar rapidinho duas situações. Aqui o Mauro falou do antijogo, de não ter jogo, né? E é justamente o contraponto do que aconteceu na Inglaterra, Trajano, com a expulsão do Rice. Lá não se admite o antijogo. E que o Rice foi obstruir, não deixar o cara bater a falta rapidamente. E aí é cartão amarelo. Para os caras é assim. O antijogo é assim. O antijogo no Brasil ele é permitido. E para quem joga contra o rebaixamento, como o Corinthians, como o Fluminense, como essas situações, se o time está ganhando, o jogo vai, entre aspas, melar. E é assim que é. Na América do Sul é assim, não é só no Brasil, né? E eu chamo a atenção para a escala de arbitragem desse final de semana em jogos muito importantes. Nós reclamamos sempre dos figurões, e é bom porque os figurões, o Daronco, o Klaus, o Wilton Pereira Sampaio, todo mundo sabe o nome. Mas eles, em partidas dessas, eles são menos suscetíveis ao ambiente do que os novatos colocados para apitar os jogos fundamentais. Então, o seu Ramon Abate Abel em Itaquera, ou Paulo César Zanovelli no Maracanã, e por aí vai. O Klaus, que foi para Grêmio Atlético, ele expulsou um jogador do Grêmio na volta do Grêmio à Arena. Expulsou um jogador do Grêmio no primeiro tempo e deu 2 pênaltis para o Atlético. E ninguém está reclamando. Nem o Renato reclamou. Então, o Klaus não é caseiro, ele não é um árbitro perfeito, mas ele não treme. Tem árbitro que treme. A partir da escala você entende muita coisa, né? E, independentemente disso, das questões dos erros do Tite, da arbitragem horripilante, o Corinthians mereceu ganhar o jogo. Porque atuou melhor, atuou com mais atenção, literalmente. Vontade. E eu acho que vontade faz muita diferença, né, Danilo? Em tudo. E é a 5ª vitória apenas do time no campeonato. Eu não acho exatamente o time do Corinthians horrível, como disse o Mauro. Acho que o Corinthians tem bons jogadores, ele ainda não é um time. Então tem isso, né? Cada jogo tem um estreante. A gente nem falou do centroavante que estreou, jogou 8 minutos e estourou, pô. 3 minutos. O cara jogou 8 3 minutos. Acabou sendo substituído aos 8, né? Tentou ficar um pouco mais e tal. Isso. Então o Corinthians é uma concha de retalhos. Só que esse tipo de vitória, ele tem um poder muito grande, né? O Corinthians não ganhou de qualquer time. O Corinthians consegue uma coisa que não vinha conseguindo em sua casa, que é transformar o Caldeirão em 3 pontos. Era só 1 ponto. E aí ele começa a ensaiar uma coisa que o Fluminense já conseguiu, que o Inter já conseguiu, que o Grêmio já conseguiu.
né? É uma sequência para livrá-lo dessa situação dramática, né? Nas Copas, viu, Juco, a passagem do Corinthians sobre o Juventude, para mim, é muito provável antes que ele volte a jogar com o Botafogo. E ele já estaria numa semifinal. Sim. Aí, se conseguir abrir vantagem mínima na zona de rebaixamento, ele pode tentar um título em Copa. Por que não? Pode tentar, sim.